Os presbíteros podem se assentar. Igreja, graça e paz, que o dia de hoje continue sendo uma bênção na vida de cada um de nós. Depois de 20 dias de férias, agradecidos a Deus pelos momentos de descanso, pelo privilégio de um convívio muito próximo aos familiares, em Brasília, em São Paulo, pela compreensão da igreja, em reconhecimento às férias pastorais, pelo carinho demonstrado nos meus diversos grupos de WhatsApp, nas sociedades que faço parte, como pastor conselheiro, só tenho a agradecer. Antes de abrir aqui o cronômetro para que possamos ter um tempo limitado na nossa palavra, eu quero fazer duas citações de agradecimento a Deus, pela presença da dona Valdete e pela presença do casal Troncoso, presbítero Troncoso e Marilene. É o primeiro dia depois do início da pandemia que eles retornam à igreja. Dona Valdete vem com um casal ali, uma dupla de netos, né? E assim como Troncoso e Marilene também, vêm escoltados pelos netinhos. Há mais alguém que é a primeira vez depois da pandemia que está entre nós? Opa, temos também aqui nossa irmã querida aqui ao centro. Então, nós estamos retomando, de certa forma, gradativamente. Louvado seja Deus por isso. Mas quem? Que bênção, sejam bem-vindos. Assim sendo, nós estamos retomando gradativamente. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor alegre o nosso coração e que seja um momento de grande alegria e emoção na presença do Senhor. Dona Valdete e demais irmãos, quando voltei em 6 de setembro, eu reconheci, como o presbítero Amaro havia dito naquela época, mais uma função da máscara, que era secar lágrimas, ou colher as lágrimas. Lágrimas de emoção por voltar ao convívio com os irmãos. Eu creio que é isso que vocês estão vivendo nesta manhã, não tenho dúvida. Que Deus nos abençoe e que fale ao nosso coração, em o nome de Jesus. Quero convidar então a igreja para abrirmos juntos em Mateus capítulo 5, versículos 21 a 26. Mateus 5, versos 21 a 26, é o texto que nos servirá de base para mensagens desta manhã, quando damos continuidade à série de mensagens sobre o Sermão do Monte. Falamos sobre aquela série das bem-aventuranças e já introduzimos o Sermão do Monte. Nós continuamos hoje a partir do versículo 21 do capítulo 5, que, mesmo assentados, eu convido a igreja para lermos alternadamente. Você que está nos acompanhando em casa, se possível, pegue a sua Bíblia ou leia na tela da sua TV, do seu computador, do seu celular. Faça isso conosco. Nós vamos ler alternadamente Mateus 5, 21 a 26, que assim nos diz: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Juntos, em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Senhor nosso Deus, nós queremos ver Jesus em nosso meio, em nossas vidas. Por isso pedimos, mostra-nos, ó Deus, a ação de Jesus nesse texto, falando aos nossos corações, e ajuda-nos a compreender o texto, para que possamos colocá-lo em prática. É o nosso pedido, por isso oramos, no nome santo de Jesus, teu Filho amado. Amém, amém. Crianças queridas, 3 palavrinhas só. E eu começo com a primeira, sentimento. Você pode escrever no seu caderninho,
você pode preencher e falaremos no decorrer desta breve meditação sobre sentimento. A segunda palavra, reconciliação. Reconciliação é sinônimo de perdão. E aí você pode colocar aí, a gente vai explicar um pouco mais sobre isto também. E a terceira palavrinha, oportunidade. Oportunidade. Repetindo, sentimento, reconciliação e oportunidade. Vamos lá. Se eu perguntasse aqui e deixasse alguns segundos para você lembrar, uma das matérias de jornalismo mais comentadas em algumas semanas atrás, talvez umas 2 semanas atrás, sobretudo na área do Goiás, viu? Já virei um goiano aqui, um quadradinho do DF do Goiás. Quando eu era do Rio de Janeiro, eu falava de Goiás, agora já é do Goiás. Então, aqui nesta região, no Distrito Federal, se eu desse os segundos a vocês, talvez vocês já tenham pensado. Qual foi? A caçada a Lázaro Barbosa, finalizando com sua morte. Nesta semana que estamos encerrando, ou que encerramos ontem, nós tivemos também a morte do presidente do Haiti, que foi jornal nacional, ou internacional, na verdade. No Rio de Janeiro, talvez menos comentado pela importância aos olhos do jornalismo, por causa de R$10, originalmente R$10. Daí as infâmias, os insultos, as agressões verbais, físicas, mas por causa de R$10, um jornaleiro matou um entregador, um motoboy. R$10. Há um aumento muito grande, uma escalada muito grande de uma insensibilidade a respeito da morte. Outra coisa que tem nos trazido uma certa insensibilidade é a própria pandemia. São mais de 500 mil mortes no Brasil, e eu me recordo quando eu estava num bairro lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, quando eu era criança, indo para a escola, e eu passei no ponto do ônibus onde havia ocorrido um assassinato. Aquilo ficou na minha memória, eu lembro como se fosse hoje, daquele corpo estendido no chão, a roupa que ele vestia, a cor que ele estava trajando, de tão marcante que foi na minha memória, infantil e por causa da época que vivíamos. Não se ouvia falar em morte como hoje. Mas o número de mortes foi crescendo tanto que a insensibilidade de nossos corações também, proporcionalmente, foi crescendo. As primeiras mortes a respeito do coronavírus, ou em consequência foram marcantes, sobretudo as mais próximas. Mas o número foi aumentando, e talvez até de pessoas tão próximas, e que nós fomos apenas transcorrendo aqui em nossos WhatsApps, com menos sofrimento, por causa do costume que fomos tendo, que a normalidade é essa, é o novo normal. Que normal? Nós não nos acostumamos com a morte porque não fomos feitos para morrer. Por isso choramos quando ela ocorre, sobretudo muito próximo a nós. E mais do que esta questão que a gente vive na nossa proximidade, quando nós lemos um texto como este, que tem como título sobre o homicídio, e Jesus trata sobre o não matarás, tratado lá em Êxodo 20, por Deus, ao passar por Moisés, ou para Moisés, através de Moisés, por meio dele, os 10 mandamentos, no 6º mandamento, Deus fala, não matarás. Texto bíblico como esse também vai se tornando muito distante dos nossos olhos, com pouca importância, talvez, aos nossos olhos, não matarás. Mas a coisa acontece assim, e a gente se acostuma. Este parágrafo, ou esta perícope, do verso 21 ao 26, faz parte de 6 ensinamentos que Jesus vai fazer, e ele vai fazer um contraste, uma antítese entre textos do Antigo Testamento e a sua interpretação. E essa visão, ele começa com o homicídio, depois ele vai passar, se você estiver com a sua Bíblia aberta, sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre o juramento, sobre a vingança e sobre o amor ao próximo. 6 ensinamentos onde ele contrasta seu ponto de vista e o ponto de vista dos judeus em relação à interpretação da lei dada por meio de Moisés. Ele não faz aqui um contraste entre a lei e o seu ensinamento, ele faz um contraste entre a interpretação dos judeus quanto à lei e a sua interpretação da própria lei
de Deus. Então percebam que Jesus disse e confirma a partir dessas interpretações o que ele havia dito no versículo 17, quando ele diz: não vim para revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, eu vim para cumprir a lei. E é exatamente sobre isso que nós queremos falar. A discussão de Jesus ali a respeito da interpretação é uma discussão de muitos e muitos anos atrás e que hoje permeiam as dissertações de mestrado, as teses de doutorado e outras áreas científicas, inclusive nas áreas acadêmicas, a respeito do entendimento, a respeito do não matarás e como proceder diante disso. Por exemplo, um estudioso a respeito da guerra, chamado Norman Geisler, ele escreve a respeito do entendimento ético a respeito do não matarás, sobre a guerra, o direito de fazer guerra ou não fazer guerra. E ele classifica em 3 áreas: sobre o pacifismo, ele fala sobre o ativismo e ele fala sobre o seletivismo. E nós, quer queiramos ou não, nos encaixamos nisso. Quando ele fala sobre o pacifismo, ele diz: guerra em situação nenhuma. É inadmissível guerra entre 2 pessoas, entre 2 grupos, entre 2 nações, guerra de maneira nenhuma, pacifismo. Talvez você esteja dentro dessa visão. Mas ele diz também que há o ativismo, guerra em quaisquer situações, e ele dá as razões dele, porque o ativismo sustenta que o cristão, sobretudo, deve ir para a guerra quando está em obediência ao seu governo, porque o governo é ordenado por Deus. Então o governo mandou, vamos para a guerra e façamos sem qualquer peso de consciência. E há também seletivismo, que defende que os cristãos devem participar de algumas guerras, e essas guerras vão ser classificadas como justas ou injustas, à luz da visão do homem, óbvio, visto que fazer de outra forma é recusar fazer o bem maior que Deus ordenou àqueles que governam. Então percebam que nós acabamos entrando numa dessas 3 classificações, e Calvino fez diversos estudos a respeito disso. Nós dependeríamos de um congresso para estudar a visão de Calvino, de João Calvino, nosso reformador, baseado em qual nossa igreja, ou nas doutrinas e teologias de Calvino, nos baseamos para ter a estrutura da nossa igreja em desenvolvimento. Calvino defende que o homem possui uma perversidade que lhe é inerente, óbvio, desde a queda, há uma perversidade intrínseca, natural no homem. Há uma infecção moral e espiritual que foi disseminada por toda a raça humana, porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Calvino defende que a guerra é uma das expressões desta perversão humana que se expressa no mundo. Nós vivemos em guerra até contra nós mesmos. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faço. É uma guerra constante entre o bem e o mal, entre o pecado e a santidade. A gente resiste. Quando se trata de um casal, quando se trata de uma dupla, quando se trata de um conselho, quando se trata de um grupo, quando se trata de 2 nações, entramos em guerra, entramos em discordância. E Calvino então defende que a providência divina direciona a maldade do homem para castigar a humanidade pela guerra. É assim, pastor? Sim. O Antigo Testamento, no Antigo Testamento, há diversos exemplos em que Deus usa uma nação para pesar a mão sobre o povo de Israel, para disciplinar o povo de Israel, usando aquela nação, embora iníqua, para punir o seu povo e trazer o povo ao caminho. E Calvino anda neste caminho, e prossegue neste caminho. Então, eu quero pensar com vocês, nesta manhã, a respeito de um tema que diz o seguinte: as mãos fazem e a boca fala do que o coração está cheio. Então, crianças que estão anotando aqui ou em casa, podem anotar aí. As mãos fazem, a boca fala daquilo ou do que o coração está cheio. E penso com vocês, em primeiro lugar, a respeito de que é preciso ir além da letra, é preciso atingir o espírito da lei, e isso se chama sentimento, isso se chama intenção. Ouvistes o que foi dito aos antigos?
não matarás. Está escrito, esta é a lei. Quem matar estará sujeito a juramento. Eu, porém, vos digo que vocês precisam ir muito além do que está escrito, e entender o que está escrito, e entender a fonte do que está escrito, a razão por que foi escrito e para que foi escrito, porque todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E ele vai mostrar aqui que não é só o matar, mas ele vai mostrar que o irar já é a concepção da futura morte, porque você diz assim: para mim você morreu. Você já ouviu isso? Eu já disse isso alguma vez? Para mim você morreu. E normalmente a gente não fala assim: ó, para mim você morreu. Não, a gente fala com dureza de coração, com ódio, com rancor. E aí Jesus vai dizer: e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Os judeus estavam aqui, os fariseus estavam aqui, os escribas, entendendo que era o tribunal judaico, que seria somente uma corte local formada por anciãos, por sacerdotes, por outros líderes religiosos, políticos daquela época, por tribunais humanos. Mas Jesus está indo além, muito além daquilo que a gente possa alcançar, ver, tocar. Ele está falando do espiritual. Ele está falando que muito mais do que o físico, do que o material, do que o tangível, do que aquilo que é palpável, ele está tocando naquilo que é emocional, naquilo que é verbal, naquilo que parte do coração, naquilo que nasce do nosso sentimento. Por isso a primeira palavra é sentimento. Mais à frente em Mateus, no capítulo 12, versos 34 a 36, ele vai falar aos judeus a respeito das palavras, e os chama de raça de víboras, quando diz: raça de víboras, como podeis falar tais coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro coisas boas, mas o homem mau tira do tesouro mau coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E isso é para mim, isso é para todos nós. Foi Jesus quem disse. E nesses textos Jesus está se referindo então àquilo que vem do coração, mostrando-nos que o homicídio, a morte, o matar, ele não é somente o ato físico, mas ele começa a ser praticado no coração. O seu ato, ou o ato de matar, tem o início na ira pecaminosa do coração humano. William Hendrick, ele diz o seguinte: uma pessoa não pode esperar uma bebida saudável de uma fonte contaminada. Hendrickson, ele vai mostrar para a gente que um coração contaminado do pecado, e sem o perdão do pecado, ele só terá coisas amargas, ruins, odiosas, prejudiciais, que vão desagradar a Deus, e obviamente vão desagradar aqueles com quem convivemos. Então há uma necessidade de mudança de sentimento, há uma necessidade de analisarmos nossos sentimentos. E como fazer essa análise? E como colocar isso em prática? Nós vamos para uma segunda reflexão. A nossa adoração a Deus, ela está sujeita, condicionada à nossa reconciliação, à nossa reconciliação com Deus e com o próximo. Você veio adorar a Deus? Você fala isso quando lê, quando ora, quando canta. Vimos adorar? Estou aqui para fazê-lo. Me submeto ao Senhor em adoração, me prostro diante dele em adoração. Mas nos versos 23 e 24, diz: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, a tua adoração, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Isso é importante. Não é que você tem alguma coisa contra o teu irmão. Isso também é necessário que você corrija. Quando? Vamos ver na próxima reflexão.
Mas se o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa no altar a tua oferta, sai do templo e vai reconciliar-se com ele, mande um WhatsApp, faça uma ligação, faça uma visita com todos os cuidados necessários da pandemia, do distanciamento social, dê um abraço no mínimo virtual, mas sobretudo espiritual e de coração, e lhe peça perdão. Diversos textos vão nos mostrar que se o teu irmão te perdoar, 100%, se não, fica sobre ele a questão da decisão, mas a tua parte você fez, ou a sua parte você fez. Mas é necessário fazer isso, está escrito. Por quê? Porque deixa perante o Senhor a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando à presença de Deus, adore e faça a tua oferta. Percebam que Jesus parte do coletivo para o pessoal. Se numa primeira parte ele diz assim: ouvistes vós, vocês ouviram, eu porém digo a vocês, eu vos digo, e digo a todos. Mas quando ele vai tratar do concerto, ele vai falar do pessoal nos versos 23 e 24, Jesus se dirige a cada indivíduo. Se, pois, ao trazeres tu, ou você trazer, deixa você a tua oferta aqui, ou a tua oferta, e vai ao encontro de quem tem alguma coisa contra você. Meus queridos irmãos, é necessário que a gente analise esse texto, e veja que se nós estamos adorando, sem colocar em prática esses ensinamentos, essas exortações de Jesus, nós corremos grande risco da nossa adoração, do nosso sacrifício, não estar chegando como um aroma suave diante de Deus. Por isso ele vai dizer: raça de víboras. Como pode sair coisa boa de uma boca onde o coração está cheio de maldade? Só para eles? Ou uma palavra viva para todos os tempos? E a aplicação que nós temos para nós nessa reflexão sobre a reconciliação, fica claro que a atitude de amar a Deus, de trazer uma oferta diante do Senhor, não combina com a atitude de não amar o irmão. Nós lemos isto no texto inicial desta manhã, quando nós amamos porque Ele nos amou primeiro, nós lemos isto. Só é possível amar o irmão, pedir perdão ao irmão, reconciliar-se com o irmão, ter o sentimento de amor no coração, se Jesus estiver presente em nosso coração. E ele então diz: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. É bíblico, é o Senhor falando ao nosso coração. Nós lemos constantemente esses textos, mas nós temos que colocá-los em prática. E Jesus nos aponta então este parâmetro: se uma pessoa não ama o irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, deixe no altar o teu sacrifício, vá neste dia, porque a oportunidade é esta. Querem ver? Terceira palavra: oportunidade. Aproveite a oportunidade, não deixe para amanhã o que se deve fazer hoje, neste momento. Entre em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Jesus está falando sobre questões espirituais, consequências espirituais. E como fazer isso? Nesta oportunidade, só por meio de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19, nos mostram que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo recebeu esse ministério de reconciliação, mas só ele? Não, todos nós fomos chamados para sermos ministradores da reconciliação. Muitas vezes fazemos isso como pais, como avós, como pastores, como líderes em quaisquer áreas da vida, com os nossos liderados, quer sejam filhos, netos, membros, amigos, enfim, onde estamos. Mas precisamos fazer isso em nossa própria vida, reconciliando-se primeiro com Deus e assim com o nosso irmão. E quando fazer isso?
2 Coríntios, no mesmo contexto que lemos, o anterior, capítulo 6, versos 1 e 2 diz: e nós, na qualidade de cooperadores com Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, mas colocar em prática, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não deixe para amanhã, não deixe. Hoje é o dia de colocarmos em prática aquilo que Deus está nos ensinando. Então, amados irmãos, Deus quer nos sensibilizar quanto à valorização da vida, mas não só da vida física, passageira, efêmera, mas sobretudo da vida espiritual. E para que nós possamos ter realmente esta relação espiritual com Deus e com os nossos irmãos, é preciso deixar Deus agir em nosso coração e pedir a bênção do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ao advogado que é Jesus, que interceda diante do justo juiz, que é Deus, para que nos perdoe, nos abençoe e nos capacite a amar ao irmão. Haja vista que nós somos limitados, nós somos pecadores, nós não temos este amor e nós só amamos porque Ele nos ama primeiro, e quando nos ama, e Ele ama primeiro, então nós somos capacitados a amar. É preciso pedir esta bênção a Deus para que Ele nos capacite à reconciliação com Ele e com o nosso próximo. É preciso aproveitarmos as oportunidades, aproveitai as oportunidades, como lemos. Colossenses, quando Paulo escreve a eles, no capítulo 4, versículos 5 e 6, ele diz: aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Lembram-se daquela insensibilidade que eu falei no início? É lógico que para muitos foi um alívio quando houve a morte daquele rapaz chamado Lázaro Barbosa. Talvez para sua mãe não, para sua esposa não, para os seus filhos não, para uma boa parte da sociedade. Talvez você tenha ficado preocupado, sobretudo aqueles que moram em casa: será que a qualquer momento ele estará no meu jardim, na minha casa, pulando o muro da minha casa, especialmente aqui no Distrito Federal, que tão próximo de onde ele estava? Talvez tenha sido até um alívio, mas não seria justo ele ser preso, julgado, se fosse o caso condenado, e cremos que sim, pelos atos que tomamos conhecimentos, mas a justiça com as próprias mãos fora feita. As circunstâncias nós não sabemos, talvez alguns saibam. E talvez tenha sido isso que nós queríamos, por causa do nosso coração endurecido, diante de uma sociedade endurecida, pecaminosa, de uma justiça injusta, distorcida. Mas nós precisamos, como igreja, como servos do Senhor, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Interceder por essas vidas que andam longe do Senhor, pedindo a sua misericórdia, e que o Senhor nos dê o entendimento, o equilíbrio próprio. Como eu disse, um congresso talvez não conseguisse explicar como fazer isso, sobre a parte da passividade, do ativismo, e aquele equilíbrio necessário a uma guerra justa ou injusta, como proceder. Jesus, ele procura ensinar aos seus discípulos, a sua igreja, naqueles dias, a mostrar aos fariseus, aos escribas, que o que Deus quer ao dizer não matarás, é um coração santo, que tenha compreensão da vontade de Deus, que entenda que a causa da morte é o pecado, a causa do matar é o pecado, mas que Ele veio para nos dar vida, vida abundante aqui e vida eterna no céu. Então, é algo muito complexo, muito profundo, e por isso, e sobretudo, por isso, nós precisamos da bênção, da orientação do Espírito Santo, mas precisamos estar dispostos a agradar ao Senhor, a pedir que o Deus da justiça nos ensine a ser justos, nos ajude a ser justos, e nos faça homens justos, pois não há um justo sequer, só Ele. E assim, que as nossas mãos e a nossa boca reproduzam o grande amor de Deus que está em nossos corações. E eu quero convidar a igreja, ao encerrar esta palavra,
Talvez a gente não vá decidir questões tão grandes como fazer ou não fazer uma guerra, mas a pensar sobre nossas pequenas guerras com grandes proporções dentro das nossas casas, ou aonde convivemos. Você tem vivido alguma guerra dentro do seu lar, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais, com algum irmão dentro da sua família? O Senhor te convida a repensar, a reconciliar-se com Ele e com o seu irmão. O Senhor te convida a tomar uma decisão e Ele diz: o momento oportuno é agora. Você tem vivido alguma guerra na área da igreja? Com algum irmão? Deixa a tua oferta no altar e vai reconciliar-te com teu irmão. E aí traga a tua oferta. Porque a tua oferta e o teu sacrifício, a tua adoração pode não estar passando desse teto, em função das suas atitudes. E para não ficar a ideia aqui de que somos nós que vamos fazer isso, é Jesus quem intercede por nós neste momento. É o Espírito Santo quem intercede por nós neste momento, que nos convence do pecado e da justiça, e nos dá a condição de fazer tudo isso. Que nós, sob a direção, a bênção do Espírito Santo de Deus, do Filho de Deus e do próprio Deus Pai, possamos ao nos levantarmos nesta manhã, dos nossos bancos, ao sair deste púlpito para o meu lugar ali, na minha cadeira, eu já possa sair com uma decisão de procurar aquele que tem alguma coisa contra mim, que eu tenha conhecimento, óbvio, para me reconciliar. Você que está em casa, pode começar. É hoje, é o que Deus está falando com a gente. Que Deus nos abençoe e que tudo seja para a honra e para a glória do Senhor. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Eu, portanto, vos digo que isso seja feito de coração e a partir do seu coração. Em o nome de Jesus. Amém.